e que se aprimore, sobretudo, para as sustentações orais dos advogados e advogadas brasileiros. Gostaria de tratar sobre autocontenção e deferência institucional. Cortes constitucionais também se afirmam por suas virtudes passivas e devem ser cautelosas em operar mudanças divisivas que interfiram em desacordos morais razoáveis da nossa sociedade. Tenho clareza de que a prudência e a gestão do tempo decisório são ferramentas importantes para decantar agendas ainda não amadurecidas no debate democrático parlamentar. Assim como também compreendo que o comportamento não expansionista confere legitimidade democrática às cortes e aplaca as críticas, tanto as justas quanto as injustas, de politização da justiça e de ativismo judicial. Nem ativismo, nem passivismo. A palavra é equilíbrio. Nesse sentido, senador Jaime Campos, a tarefa de preservar a harmonia entre as instituições exige do juiz constitucional um exercício autocontido de suas competências, autocontido nas prerrogativas de outros poderes, tais como na interpretação do Estatuto dos Congressistas, no reexame dos atos interna corporis do Parlamento e na interferência no processo legislativo. Nas políticas públicas, o Judiciário deve sempre cumprir papel residual e complementar, não como protagonista ou substituto dos gestores e legisladores, autocontido na restrição de direitos fundamentais, como as liberdades de expressão, cuja glosa não se deve apoiar em fundamentações vagas ou imprecisas, que camuflem percepções subjetivas do julgador. Direitos não se comprimem, não se comprimem por estados de espírito, mas apenas por razões constitucionais estritas, desde que juridicamente fundamentadas, em processo com altíssimo rigor técnico, senadora Tereza Leitão. Nesse ponto, tenho presente que encontrar arranjos de resistência institucional que se conciliem com os limites do Estado de Direito é um desafio que vivenciamos. A minha posição é clara. As ferramentas judiciais de defesa da democracia não podem comprometer a legalidade que fundamentam preservar. Quer dizer, a proteção da ordem constitucional só é legítima quando respeita os próprios limites do Estado de Direito, presidente Otto Alencar. Decorre que invocar direitos fundamentais para justificar violações à lei representa uma contradição insuperável, entendo. Precisamente aqui neste ponto, senador Fabiano Contarato, a autocontenção nas zonas punitivas do direito emerge para um direito penal sério e eficiente, mas reservado. Um sistema criminal que preserve de forma absoluta a presunção de inocência, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e que saiba distanciar de apelos populistas e de linchamentos morais. Comprovada a culpa, não basta condenar, é preciso condenar da maneira correta, do jeito certo e na proporção certa, repito, na proporção certa, com regras, razões e controles. Um processo penal a serviço do equilíbrio entre a limitação do poder punitivo do Estado e a proteção da nossa sociedade. A jurisdição constitucional demanda sempre um diálogo sadio entre poderes. O que separa a política da jurisdição constitucional não é o assunto, mas o método, o modo de proceder, a processualidade, o processo de tomada de decisão, que judicialmente devem ser marcados por discrição, autocontenção, deferência institucional aos outros poderes. Sim, deferência institucional aos outros poderes. E, sobretudo,
fidelidade ao direito posto pelo parlamento, por esta casa. São práticas que edificam, na minha opinião, a confiança de um tribunal comprometido com única e exclusiva perspectiva, a defesa desta Constituição Federal, não com indivíduos. O desafio não é afastar o tribunal de temas políticos, que são inevitáveis, mas o de concretizar medidas que reforcem a percepção de imparcialidade dos nossos juízes. A política, a mais nobre das legitimações, se funda no princípio majoritário, no domínio da vontade e na soberania popular. Já a jurisdição constitucional se ancora apenas no primado da lei e no domínio da razão juridicamente fundamentada. Nas palavras do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ribeiro da Costa, a justiça, quaisquer que sejam as circunstâncias políticas, não toma partido, senador Rogério Marinho. Não é a favor nem contra, não aplaude nem censura. Acredito que esse acatamento respeitoso de identidades institucionais é o ponto de partida para uma interação sadia entre a jurisdição constitucional e a política, ao que me comprometo a exercitar, caso venha a ser aprovado por vossas excelências. O papel da jurisdição constitucional está exatamente colocado no processo de equilíbrio entre os poderes, na busca pela harmonia e não o revés. Como defende o presidente desta casa, o senador Davi Alcolumbre, o Congresso é o espaço de mediação política por excelência em nosso país. E disso não podemos nos afastar. Este Congresso, presidente Otto Alencar, é o centro de força e o ponto de encontro da República. Quando a temperatura institucional se eleva, cabe a este parlamento, em primeiro lugar, arbitrar pela pacificação entre os poderes. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, como ensina no livro da Bíblia, em Mateus 5:9. No que importa a jurisdição constitucional, a concepção moderna da harmonia entre os poderes exige das cortes constitucionais a abertura sempre e necessariamente democrática para compartilhar os significados da Constituição. O juiz constitucional não exerce de modo privativo a interpretação da Constituição. Tenho clareza de que a contribuição do Supremo Tribunal Federal para o equilíbrio institucional também passa pela abertura aos pontos de vista dos demais poderes e das diferentes instâncias da sociedade civil na tarefa de definir os sentidos da Constituição. Compreendo a interpretação constitucional como um processo coletivo, concretizado de forma contínua, por via de diálogo entre os poderes e da participação popular, não como um ato solitário de juízes. Quero dizer a vossas excelências que estou aberto a essas perspectivas do constitucionalismo participativo.